Vamos então para o nosso cenário aqui no Brasil, falar sobre o nosso cenário fiscal novamente, porque embora a contenção de recursos anunciada ontem pelo governo tenha superado e muito, né, as estimativas do mercado, a reação não foi das melhores, porque chegou acompanhada de um aumento, né, de IOF que depois foi anulado em partes. É a Renata Pedini que traz aqui para a gente mais informações sobre isso. Renata, que é editora da Broadcast, vai trazer mais detalhes. Renata, atualiza para a gente, porque o negócio azedou de vez ontem, muito ruído sendo causado, né, por causa disso, o que culminou até numa coletiva de última hora nessa sexta-feira muito cedo, né, Renata? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Débora. Bom dia também para quem nos assiste. Culminou nessa coletiva de imprensa que tirou muito jornalista ali da cama ou que estava se preparando para trabalhar e correr para a Avenida Paulista para acompanhar o pronunciamento do ministro da Fazenda no gabinete da Fazenda aqui em São Paulo, né? Então, uma movimentação muito intensa, movimentação desde ontem, né? Desde a expectativa ali pelo anúncio do congelamento de recursos do governo para dar conta de arrumar as contas públicas, seguido de um anúncio de aumento de IOF, Imposto sobre Operação Financeira, e que teve depois essa reversão, em parte, uma pequena medida, tentando aí acalmar os ânimos, a pressão no mercado. Eu vou trazer para você aqui uma informação que é fruto de um trabalho coletivo. A gente aqui na Broadcast, sempre muito unido, reportagem, editores, e a gente fez um cálculo para dar uma ideia do que foi a perda, o custo dessa lambança, como disseram alguns economistas, feita pelo governo. O dólar teve uma variação de 2,58% se a gente for considerar o menor valor do dia na sessão de ontem até o maior valor hoje. 2,58% foi o custo. Então, ontem, na mínima do dia, ele caiu a R$ 5,59, isso numa reação positiva do mercado financeiro, recebendo bem o congelamento de recursos, que, como você disse, ficou acima do que era a expectativa mediana do mercado, mas depois o dólar escalou com a repercussão fortemente negativa do aumento do IOF. As impressões dos economistas com os quais nós conversamos foram essas: uma lambança, um erro básico, incompetência. Muitos chamaram a atenção para o fato do governo ter, claro, ter tentado blindar as medidas de um vazamento, ao mesmo tempo passa uma mensagem de amadorismo, já que recua depois de uma reação negativa. Então fica a sensação de que não estudou bem, não se preparou bem ali para anunciar essas medidas que são importantes ao influenciar muito os negócios, não só os investimentos no exterior, mas, por exemplo, o crédito às empresas. Economistas ponderaram que foi importante o governo congelar esses recursos, isso falando aqui do primeiro anúncio. Então, quando ele tenta apertar os cintos para evitar um excesso ali nos gastos e também tentar cumprir a meta fiscal de que é, ou melhor, que é de um déficit zero, mas ao mesmo tempo, ainda que o governo tenha falado que tenta harmonizar política monetária com fiscal, ou seja, ajudar ali a obtenção de receitas para melhorar o fiscal e aí sim, eh, de alguma forma, fazer com que o Banco Central tenha um espaço maior para manter o nível onde está ou até eventualmente cortar. O mercado entendeu que é uma medida, sim, arrecadatória, arrecadação de impostos, um governo que atua pelo lado das receitas, pela obtenção de recursos, mais do que o controle de gastos, que é o que deveria ser feito. Então, apesar desse congelamento, veio então acompanhado de um anúncio de aumento de impostos, atuando pelo lado da receita, e numa situação muito semelhante àquela que a gente viu ao final do ano passado, quando o governo também se preparava para anunciar um pacote de corte de gastos e veio com uma ampliação da isenção do imposto de renda. Fica a sensação para economistas com os quais nós conversamos nesta manhã que o governo ainda atua muito pela popularidade, né? E quando atua, por exemplo, ampliando o imposto sobre crédito a empresas, essa é uma medida que acaba sendo, de alguma forma, popular, né. Tem também, a questão
desse ímpeto arrecadatório, mais uma vez destacado pelos economistas. Então, a reação foi a pior possível. O recuo, em alguma medida, atenuou a pressão. Falei do dólar, mas se a gente for considerar o EWZ, que é o fundo de índice negociado em Nova York do Brasil, ontem ele chegou a cair 4%. Nesta manhã recuava, mas recuava menos. E o dólar já dava algum sinal de melhora no mercado futuro. Ontem a moeda à vista tinha fechado, o futuro continuou aberto, ali no anúncio das medidas, reagiu muito mal, com uma alta forte, então hoje tem um ajuste para ser feito. O dólar à vista sobe, enquanto o contrato futuro negociado para junho devolve um pouco da pressão. Ainda que a gente tenha uma contenção de danos, Débora, de novo, voltando, aos economistas, as percepções têm uma percepção ruim sobre a comunicação da equipe econômica, ficou também ali um desconforto grande com a questão, do anúncio ou da conversa, melhor dizendo, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A informação que a gente tem é de que lá atrás ele já havia, sinalizado que teria um problema, uma medida como essa, que seria uma questão, mas, enfim, a área econômica foi adiante e depois, ontem também informações de fontes apuradas, com a apuração da nossa reportagem em Brasília, Galípolo foi, acionado e consultado antes do recuo. O presidente Lula assinou um decreto para ser publicado ainda nesta manhã, revisando o que tinha sido anunciado pela área econômica. Enfim, então a percepção é negativa. Perguntei para alguns se piora, assim, já havia uma percepção ruim e essa percepção negativa continua, Débora. É como, a gente já disse aqui outras vezes, o estrago já feito. Pois é, Renata, e esse é até meu questionamento para ti, né? Porque a gente teve uma corrida aí de última hora para tentar refazer o que já tinha sido feito, mas a medida não foi totalmente retirada, né? Apesar da gente ter, eu estou até acompanhando aqui a operação do dólar nesse momento, a gente abriu com uma alta muito expressiva de mais de 1%, agora sobe 0,83%, em dia que a gente tem queda do EWZ lá fora, como você mesmo atualizou. Ou seja, esse clima de incerteza, de ruído, isso se soma à questão da credibilidade já muito abalada do mercado com o atual governo, Renata. E aí a pergunta, né? O que mais pode vir pela frente que acabe ampliando ainda mais esse clima de incerteza, de insegurança e de credibilidade? Sem dúvida, Débora, a gente tem que lembrar que para muitos agentes do mercado, o ciclo político já começou. Então, os agentes bem, o governo já vinham destacando isso há algum tempo, à medida que saíram pesquisas mostrando piora na popularidade do presidente Lula. E ainda que a gente possa dizer que ficaria mais para frente essa pressão envolvendo o ciclo eleitoral, tem a percepção sim de que ele já começou, então o governo vai atuar com medidas de estímulo para acelerar a atividade, por exemplo, né, o que de outra maneira acelera a inflação e aí pressiona a política monetária. O Banco Central tem que reagir com juros altos. Esse é um ponto. Então, tem sempre essa questão entre os economistas: será que vai fazer mais alguma coisa? Será que vai parar por aí? A questão fiscal é unânime aqui entre os economistas, a principal que o governo deveria tratar, deveria endereçar para melhorar a sua credibilidade, né? E como é que tem que fazer? Tem que cortar gastos. Isso é uma medida que já foi destacada lá desde o primeiro ano do governo Lula, né? Lá atrás, no anúncio do arcabouço, foi até bem recebido, mas os economistas diziam: não dá para atacar essa questão só pelo lado das receitas. E há uma percepção de que as receitas do governo, nos comentários que a gente colheu ontem, estão superestimadas. O governo teve uma frustração importante, então também optou por fazer um congelamento maior, e aí agora vem com essa outra medida que diz que é para harmonizar as políticas, mas no fim do dia, como diz o mercado, como dizem muitos dos economistas que a gente ouve por aqui, é uma medida arrecadatória. Então, mais receita, tudo bem, você consegue ajustar as contas para chegar numa meta fiscal, talvez, que é a que o governo almeja, de um déficit zero. A possibilidade de ser negativo, mas ficar dentro da banda. Tá bem,
Mas e como é que você vai resolver a questão da dívida pública, por exemplo? Ontem também um ponto importante na apresentação do relatório de receitas e despesas, que é esse documento de acompanhamento do governo em relação ao orçamento. Foi ali que o governo, ao explicar o documento, falou então do congelamento de recursos. Teve muito economista que pontuou a preocupação com a ampliação dos gastos, gastos obrigatórios, os gastos previdenciários. Então, tem muita questão para resolver, Débora. E aí, quando você vem, de um lado, com uma medida em tese positiva, um congelamento maior, mas tentando resolver a questão fiscal com um aumento de imposto em várias operações que são muito importantes, enfim, criou-se esse ambiente de ruído, sim, e é mais um ponto negativo, mais uma vez, é mais uma rodada de piora de percepção em relação à área econômica. Não tem como não haver uma reação do mercado, né? O investidor na dúvida, na incerteza, busca a proteção, e aí essa proteção é no dólar, e se dólar sobe, de novo, ainda que o governo tenha falado de harmonização de política fiscal com monetária, mais arrecadação, o Banco Central vai elevar menos os juros, a gente tem um dólar em alta a gente sabe muito bem que é a inflação. Então, enfim, o Banco Central reagiria, se fosse reagir a uma pressão no câmbio, com juros em níveis elevados por mais tempo. Toda a situação muito ruim e o mercado, enfim, atesta essa piora de percepção com os níveis de preços, como a gente falou aqui. Vai ficar mais caro para as empresas, o custo do crédito, isso vai afetar negócios e a incerteza faz com que os investidores busquem proteção, é dólar para cima, juro futuro para cima e Ibovespa para baixo, Débora. Feito, vamos aguardar então aí, acompanhando aqui ao longo do dia. Renata, muito obrigada pelas atualizações, minha querida. Forte abraço para você, para todo o time aí da Broad. Para você e a equipe aí toda também, Débora. Até mais, tchau, tchau.